pessoal, acharam que não teria mais vídeo? Demorei um pouco dessa vez, mas estou de volta. Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês um estudo, né, o que Deus colocou no meu coração de compartilhar. Ou seja, eu vim falar de Deus para vocês. Como eu disse, né, eu ia falar de forma descontraída, então vou fazer do jeito que eu sempre faço, nada. Não é isso que eu te digo, igreja, não. Então, hoje, Deus me levou lá para Ezequiel 37. Na verdade, não exatamente só hoje, né? Eu tô desde ontem meditando nesta palavra. E eu vou ler para vocês rapidamente. Que fala assim: a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porém carne e músculo em vocês os cobrirei com pele, darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo um contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, a pele formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano: ó fôlego, venha dos quatro ventos e sopre nesses mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos, todos eles voltaram à vida e se levantaram e formavam um grande exército. Ao analisar o cenário, gente, Deus deu uma visão para Ezequiel. Ezequiel, ele viu, como a Bíblia mesmo fala, um vale cheio de ossos. Tá, se você para pensar, um vale cheio de ossos, então o que ele viu? Ele viu um lugar sem vida. Ele viu um lugar triste. Ele viu um lugar que não tinha mais esperança. Pensa, um cenário aterrorizador. Na Bíblia não fala só que os ossos estavam secos, fala que os ossos estavam sequíssimos, ou seja, já fazia muito tempo que aquelas pessoas tinham falecido. Então, que chance tinha daquilo voltar a ter vida, daquilo voltar a vida? Nenhuma, né? Engraçado assim, aí Deus pergunta pra ele. Eu imagino no lugar dele. Então, né? Nenhuma. Sabe, eu falo assim: Deus, se fosse seco mais ou menos assim, tipo eu, assim, né? Acho que daria, né? Mas ele exercitou a fé, falou assim: Senhor, tu sabes. E naquele momento, ele começou a presenciar o milagre de Deus acontecendo. Só que o interessante é que Deus falou assim: profetiza. Ou seja, Deus mandou ele falar. E ele começou a profetizar. Primeiro ele profetizou e veio carne, veio pele sobre os corpos, músculos, até que fala que não tinha ainda fôlego. E Deus mandou ele mais uma vez profetizar e veio fôlego de vida. Ou seja, quando você para analisar essa palavra, aqui, gente, não é apenas um cenário ilustrativo do que Deus faria com o exército de Israel após anos de cativeiro, porque a visão de Ezequiel é justamente para mostrar isso que Deus queria fazer com Israel. O exército já não tinha mais vida, só que Deus mostrou que poderia dar vida de novo àquele exército. Mas aqui é a realidade, é uma demonstração do que Deus pode fazer na nossa vida. Todos os dias.
Sabe? Olhe para a tua vida nesse momento. O Espírito Santo de Deus nos convida, por meio dessa palavra, a olhar para a nossa vida. E ver na nossa vida o que não tem mais vida. O que eu já perdi a esperança, o que eu acho que não tem mais solução. Então, é justamente isso que Deus pode dar vida, que Deus pode transformar, que Deus pode mudar. Sabe por quê? Porque eu acho assim, essa palavra acaba sendo um tapa na nossa cara. Porque a gente fala de Deus, fala que a gente acredita que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma. Mas quando é na nossa pele, a gente simplesmente se desespera. Se é um filho que entrou nas drogas, a gente acha que não tem mais jeito. Se é um casamento, tá indo de mal a pior, a gente quer chutar o pau da barraca de vez. E se é um sonho, a gente simplesmente acha que não tem como aquele sonho se tornar realidade. Então a gente escolhe se desesperar, a gente escolhe nos tornar incrédulos em vez de apresentar diante de Deus e falar assim: Senhor, isso tá assim, tu o sabes, eu creio no Deus que eu sirvo. Deus está te permitindo viver Ele. Deus está te permitindo não apenas conhecer Ele por ouvir falar, mas conhecer Ele por experiências próprias. E o que você tem feito? Você tem falado para o Senhor: Senhor, tu o sabes? Ou você tem se desesperado e falado assim: não, esses ossos aqui não tem jeito, não tem como, não tem solução, até parece. Que tipo de pessoa você está sendo? Isso de profetizar vida é uma dádiva do Senhor que Deus nos permite, e é para todas as áreas de nossas vidas. Gente, eu vou contar para vocês umas experiências minhas. Logo que eu me formei, eu tinha trabalhado até então só em órgão público. E aí, quando eu me formei, estágio de graduação, quando termina a faculdade, ele termina junto, concomitante. E aí eu terminei a faculdade e eu fiquei desempregada juntamente com meu esposo. Ambos de órgão público, né? Aí, gente, começou o desespero. Só que aí eu comecei a orar mais ele. E aí um dia eu tava na igreja, num domingo, e Deus me deu uma visão, me mostrou uma mãe segurando uma criança. E ele ministrou no meu coração assim: tá vendo essa criança? Essa criança, ela não tem medo. Ela não fica com receio se a mãe não vai dar comida, se ela não vai dar banho, se ela vai cair. Por quê? Porque ela acredita inteiramente nos pais dela. Aí Deus falou assim pra mim: você acredita no teu pai? Naquele dia eu recebi a oportunidade e eu peguei o microfone e falei assim: eu escolho acreditar no meu pai. Eu escolho parar de viver o desespero, mas exercitar a minha fé. Além de falar isso na igreja, eu cheguei em casa e falei com meu esposo que não era para ele ficar desesperado, que não era para ele ficar chorando, preocupado, porque a gente servia um Deus que faz a obra completa. Se ele nos permitiu formar, ele nos permitiria trabalhar aí na nossa área. E aí, naquela semana, a gente foi chamado para uma entrevista. Inclusive, a antiga gestora do escritório, hoje é minha amiga. A gente foi chamado para uma entrevista no escritório de advocacia. E aí, gente, tinha milhões de currículos na mão da entrevistadora. E eu perguntei, né, porque eu sempre fui cara de pau, perguntei quantas vagas eram. A gente fez a entrevista e eu liguei para minha pastora. Falei assim: pastora, fiz a entrevista, 2 vagas. E aí a pastora falou: nossa, Deus abençoe que pelo menos um de vocês sejam contratados. Eu olhei pra ela e falei assim: se são 2 vagas, podem ser os 2. E no meu coração eu acreditei de verdade: se são 2 vagas, pode ser nós 2. Só que é algo totalmente improvável. Pensa um lugar que contratar marido e esposa. E, por incrível que pareça, ligaram. Nesse dia em questão, eu tinha acabado de orar com meu esposo, sabe? Eu tinha falado isso com ele, que a gente não ia ficar com medo, que a gente ia escolher acreditar que o nosso Deus era poderoso para fazer infinitamente mais. E em seguida, na nossa oração, ligaram para mim, falaram comigo que a vaga era minha, e um tempinho depois, uns minutos depois, ligaram para ele. Então nós 2 fomos chamados. Aquilo ali para nós, querendo ou não, cada um enfrenta a sua batalha. Era algo assim, sabe? A gente precisava desesperadamente de uma oportunidade. Então a nossa sensação era isso, de estar no vale de ossos secos. Só que a gente escolheu ter fé.
que aqueles ossos poderiam vir à vida. Então eu contei isso pra vocês. É lógico que eu tenho inúmeras outras coisas que eu posso contar como testemunho, mas eu contei esse para convidar vocês a nesse dia escolher exercitar a tua fé, escolha profetizar vida, escolha profetizar restauração, escolha profetizar cura, escolha profetizar transformação, porque Deus te deu esse poder. Profetize vida sobre a sua vida, sobre aquilo que você considera morto, e veja o que Deus pode fazer. Escolha não conhecer Deus apenas por ouvir, mas por experimentar pelas suas próprias experiências. Porque é esse o desejo de Deus. Deus tem o desejo de nos abençoar. Só que nós precisamos, igual ele fez aqui, ó, que ele perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar à vida? Então Deus está te perguntando: filho do homem, acaso teu casamento pode voltar à vida? Acaso teu filho pode sair das drogas? Acaso teu sonho pode se tornar realidade? E o que você vai responder hoje para ele? Será que você vai dizer não? Ou será que você vai dizer assim: ó soberano, só tu o sabes, e acreditando que você tem um Deus poderoso para fazer infinitamente mais. Porque na Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Escolha ter fé e você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. É isso, gente. Um beijo a todos, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E assim, me abençoe, curta, compartilhe, comente. E eu ficarei muito grata a vocês. Um beijo.